Queridos irmãos e irmãs, sede todos bem-vindos à casa do Senhor. Sintam-se amados e acolhidos no amor de Cristo e desta igreja. Desejamos a todos que a graça, a misericórdia e as bênçãos de Jesus Salvador, cujo Natal celebramos hoje, vos sejam comunicadas. Amém. No Natal celebramos a maravilhosa condescendência de Deus em dignar-se assumir a nossa humana natureza com o propósito único de nos resgatar da perdição do pecado. Veio por amor de nós homens e para a nossa salvação. Veio e quis nascer pobre, humilde, frágil, vulnerável, para poder estar à altura de nossa miséria e assim ministrar-nos com eficácia a sua misericórdia. Em tudo assemelhou-se a nós, viveu a nossa vida, chorou a nossa dor, experimentou as nossas limitações, morreu como um de nós. Entretanto, porque jamais pecou, seu corpo não conheceu a corrupção e a própria morte não pôde retê-lo. Ressuscitou e glorioso está à mão direita de Deus Pai nos céus. Hoje, nossa celebração se constitui de 3 partes inseparáveis e necessárias para uma ação de graças frutuosa. Em primeiro lugar, recordaremos os fatos históricos deste nascimento de Jesus em Belém. Recordar, fazer memória, é a base da vida cristã. Fazer isto em memória de mim. Depois, agradeceremos a Deus tão grande prova de amor que o Pai nos fez, presenteando-nos com o dom de seu Filho amado. Nada mais de grandioso ou de maravilhoso podemos esperar nesta vida e na outra. Deus nos deu o que possuía de mais precioso, seu Filho unigênito, e Ele desde agora nos pertence e nós a Ele. E por último, confessaremos diante de Deus, dos anjos e dos homens que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é nosso único e suficiente Salvador. Jubilosos pelo nascimento do Salvador Jesus Cristo, ouçamos em pé as calendas de Natal e em seguida cantemos o hino Adoração 230 do Inário Novo Cântico. Fiquemos em pé. Calenda de Natal, 25 de dezembro, 19ª lua. Tendo transcorrido muitos séculos desde a criação do mundo, quando no princípio Deus tinha criado o céu e a terra e tinha feito o homem à sua imagem, e muitos séculos de quando, depois do dilúvio, o Altíssimo tinha feito resplandecer o arco-íris, sinal da aliança e da paz, 21 séculos depois da partida de Abraão, nosso pai na fé, de Ur dos Caldeus, 13 séculos depois da saída de Israel do Egito, sob a guia de Moisés, cerca de 1000 anos depois da unção de Davi como rei de Israel, na 65ª semana, segundo a profecia de Daniel. Na época da 194ª Olimpíada, no ano 752 da fundação da cidade de Roma, no 42º ano do império de César Otaviano Augusto, quando em todo o mundo reinava a paz, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo santificar o mundo com a sua vinda, tendo sido concebido por obra do Espírito Santo, tendo transcorrido 9 meses, nasce em Belém da Judéia, da Virgem Maria, feito homem, Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza humana. Louvemos ao Senhor com o hino Adoração 230.
Irmãos, graça e paz os sejam multiplicados. Deus abençoe a cada irmão que está presente neste momento, aos que nos acompanham pela TV e rádio web também. Deus abençoe a vida de cada um ricamente. É uma alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor, poder adorar e render honras àquele que merece toda a glória e todo o louvor. Sintam-se todos bem em nosso meio. Caso você queira, em seu coração, ore a Deus, clame ao Senhor, porque Ele está pronto a ouvir. Ele está conosco neste momento. Convido os irmãos a curvarem agora para fazermos a fronte, para fazermos uma oração. Ó Deus, Tu que fizeste esta noite santa resplandecer com a claridade da luz verdadeira e nos deste a conhecer o mistério desta luz na terra, concede-nos que tenhamos no céu o gozo pleno de Tua glória. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia, leitura da Palavra de Deus, no Salmo de número 100, onde leremos todos a uma só voz o Salmo de número 100. Leiamos todos a uma só voz. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, e Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que maravilha é podermos ler na palavra do Senhor essa porção e sabermos que somos filho dele. Fomos escolhidos para prestar toda a honra e glória ao Senhor neste momento. Ainda em pé, eu convido a igreja para que cantemos alegremente e forte o hino 232, Pequena Vila de Belém. Enquanto os astros
igreja pode se sentar. Passando agora para o nosso momento da liturgia, momento da contrição, onde nós podemos vasculhar o nosso coração, todo o nosso íntimo, verificar todas as coisas que fizemos de errada e colocar na mão do nosso Senhor Jesus, aquele que pode perdoar todos os pecados. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias, livro de Provérbios, capítulo 28, os versículos 13 e 14, que servirão neste momento para a nossa leitura. Provérbios 28, 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Neste momento, convido a igreja a reclinar mais uma vez a fronte, vasculhar todo o seu coração, toda a sua mente, e elevarmos a Deus em alguns instantes de oração. E faremos do hino 234 a nossa oração neste momento. Oremos.
certos da nossa absolvição dos nossos pecados, passamos agora para o momento dos nossos louvores, onde entoaremos cânticos espirituais ao nosso Deus. Louvemos com o grupo de louvor. Convido a amada igreja a se colocar em pé. Espírito de Deus
Santo Pai querido, graças te damos, ó Deus, por este momento. Aceita, Senhor, o nosso louvor, que é para a honra e glória do teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Convido a todos que abram suas Bíblias. Tito, capítulo 3, os versos de 3 a 7. Tito 3, de 3 a 7. Leiamos. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Cantemos, mesmo assentados, o hino de número 235, o Anjo da Paz. Oh
Leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, o capítulo 2, os versos de 1 a 20. Texto este que servirá para a nossa exposição nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versos de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou-lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, contaram a todos o que lhes foram dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Bondoso Deus, querido Pai, cantamos os Teus louvores, entoamos hinos que rememoram a data que nós comemoramos e ouvimos agora graciosamente a Tua Palavra. E porque, ó Deus, se nos faltam não só a capacidade intelectual, mas a maturidade da fé para acolher em nós as verdades que a Tua Palavra contém, é que Te rogamos humildemente nesta hora, que o Teu Espírito com força, graça e liberdade arranque-nos das trevas, da ignorância, do estreitamento da mente, para que possamos acolher em nós o dom da Tua Palavra e deixar-nos transformar por ela. Rogamos-Te em nome de Jesus. Amém. Queridos, não sem alguma vergonha, eu confesso para vocês que um dos meus passatempos prediletos na época do Natal é justamente passar pelos vários canais de televisão, ouvir as mais absurdas colocações a respeito do Natal na boca de pastores e ministros das mais variadas confissões evangélicas. Presto atenção em cada uma das objeções,
Presto atenção em todas as interpolações, em todas as justificativas para que nós não celebremos o Natal, desde a mais trivial de todas elas, porque a Bíblia não manda, até aquela invenção de que o Natal veio para substituir a festa dos solos invictos do Deus romano, no ano 312, de lá para cá, os cristãos, no lugar do sol nascente, dos solos invictos, colocou o nascimento de Jesus, porque ele seria o sol da justiça que se levanta sobre as trevas da humanidade, e de lá para cá, quantas besteiras e quantas mentiras foram levantadas em nome de um idealismo da igreja primitiva. Olha-se para a igreja do Novo Testamento, olha para a igreja dos primeiros apóstolos, olha para a igreja dos primeiros 60 anos, e aí os incautos e os ingênuos dizem: não, aquela igreja sabia o que era ter fé, aquela igreja era uma igreja pura, a igreja dos apóstolos era uma igreja fidelíssima, a igreja dos apóstolos, ela sim, devemos copiar aquela igreja, porque aquela igreja é o padrão para nós, e ali está tudo que nós precisamos para crer. Tudo que vem depois disso, todos os demais acréscimos, todas as demais coisas da liturgia, da moral, da doutrina, são entulho, são lixo, e nós precisamos voltar àquela beleza cristalina do Novo Testamento. O problema é que esse Novo Testamento e esta igreja idílica, pura, sem problemas, ela não está no Novo Testamento. Quando você olha para o Novo Testamento, você olha para a igreja de Corinto, e era uma igreja dividida entre Paulo, Cefas, Apolo. Era uma igreja que tinha incesto, era uma igreja que nem conseguia celebrar decentemente a ceia do Senhor, porque os ricos vinham, comiam, bebiam, embriagavam-se, e os pobres iam para casa passando fome. Na igreja primitiva havia a igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas simplesmente abandonou o evangelho e queria voltar à lei, desperdiçou a graça, calcou aos pés o sangue de Cristo, invalidou o sacrifício para voltar às antigas tradições dos pais, e o apóstolo Paulo se levanta contra isso. Há também a igreja de Colossos. O que vocês pensam que o apóstolo Paulo estava enfrentando nos dias em que escreveu a carta para a igreja dos Colossenses? Uma igreja que estava voltando aos cultos órficos e aos cultos pagãos. Era uma igreja profundamente gnóstica, uma igreja que estava cultuando anjos, eões, demiurgos, potestades. Era uma igreja que estava vomitando o evangelho. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, lá aparece um tal de Simão, o mago, que ele simplesmente ofereceu dinheiro para comprar o poder do Espírito Santo dos apóstolos. Simão, o mago, chega e diz assim: olha, dou uma quantia de dinheiro e você me dá o Espírito Santo e eu continuarei vivendo as minhas magias. Mas você olha para o Apocalipse e você vai ver Jesus mandando João escrever uma carta brava para uma igreja em que suportava os nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas. A palavra nicolaíta, ela é a versão grega da palavra Baal-Ham, que significa a mesma coisa nas duas línguas, tanto em hebraico quanto em grego: o dominador ou aquele que vence. E qual que eram as duas doutrinas? Balaão propôs aos filhos de Israel, nas estepes de Moabe, que eles entrassem numa festa, numa orgia, e deitassem com as mulheres, as prostitutas sagradas, e assim oferecessem cultos a Deus, aos deuses pagãos, e profanassem a aliança, contaminando Jacó, contaminando as tendas de Israel, contaminando o povo de Deus. O Nicolau vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer que comer as carnes sacrificadas aos ídolos, frequentar os prostitutos e as prostitutas sagradas, frequentar os lugares onde as coisas acontecem de maneira a aborrecer Deus, não tem grande problema, porque não estamos mais debaixo da lei, e a graça nos dá a liberdade de escolher o que é melhor para nós. Na verdade, é a mesmíssima doutrina de Jezabel, lá do Apocalipse. É preciso conhecer as profundezas de Satanás, chegar ao fundo do poço para saber o que é misericórdia.
É preciso chafurdar no pecado para entender o que é a graça, o que é a salvação. Estou dizendo tudo isso porque a igreja primitiva, ela lutou a duras penas contra as heresias. E uma heresia é que enseja a festa do Natal. Desde cedo, tanto os judeus cristãos quanto os cristãos vindo da gentilidade tinham dificuldade em aceitar Jesus como filho de Deus, igual a Deus, da mesma natureza que o Pai, consubstancial a Ele. Quando você estuda o cristianismo antigo, tem 4 heresias que surgem no início do cristianismo. A primeira delas é o adocionismo. O que advogava o adocionismo? Que Jesus era filho do Senhor José com a Dona Maria, que ele cresceu e foi educado lá em Nazaré, e no dia do seu batismo, o pai o adotou como filho e lhe deu uma missão. Até os 30 anos de idade, Jesus não passava de um pobretão carpinteiro de Nazaré, que foi adotado como filho no dia do seu batismo. Nunca foi filho legítimo, nunca foi filho gerado, nunca foi filho consubstancial. Tinha lá alguns poderes, mas não era tudo isso. Logo depois desse período, aparece uma outra heresia chamada patripassionismo monarquiano. O que significa isso? Na verdade, nunca houve um filho. Esse negócio que o pai enviou o filho, esse é um jogo de palavras para que a nossa mente possa entender. Na verdade, o pai mesmo se encarnou no seio da Virgem, o pai mesmo fez-se parecer filho, o pai mesmo passou pelo Espírito Santo, o pai mesmo morreu na cruz, e por própria virtude, ele mesmo ressuscitou. Então não existe essa história de Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus que ora se apresenta como Pai, é um Deus que ora se apresenta como Filho, é um Deus que ora se apresenta como Espírito, mas não existem 3 pessoas numa só deidade. Isso é conversa para boi dormir. Logo depois disso aparece uma outra heresia chamada sabelianismo. E o sabelianismo era em tudo pior do que isso, porque dizia que tudo na verdade era aparência. Deus mesmo nem veio ao nosso encontro. Nunca houve essa história de encarnação. Na verdade, é um mito grego, um mito dos povos antigos, que foi construído numa perspectiva judaica para que nós entendêssemos que Deus continua nos querendo bem, não obstante o pecado. Mas na verdade, tudo não passou de aparência, que é uma outra heresia chamada docetismo, mas nada aconteceu. Tanto é verdade que o apoio que se dá é o seguinte: quem é que prova historicamente que o Senhor Jesus nasceu? Quem é que prova arqueologicamente a sua estada entre nós? Na verdade, situando-se a igreja, os cristãos, o Novo Testamento, nós temos pouquíssimos, quase nenhum testemunho fora da fé da existência de Jesus. Flávio Josefo, um historiador grego, faz uma menção en passant distante. E por último, a pior das heresias, a que mais estragou a igreja durante muito tempo, foi o arianismo. A Ario quer dizer o seguinte: Jesus é Deus, é verdade, mas é um Deus menor, é um Deus pititinho, é um Deus limitado, é um Deus de segunda categoria, é um Deus mais homem do que Deus, e por ser homem, compromete a sua divindade. E por ser homem, ele é limitado, ele pode falhar. E por ser homem, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não pode ver todas as coisas, ele sequer pode saber algo muito além do seu contexto. Então não é alguém que merece muito crédito. Por que estou dizendo isso? Porque os cristãos viram-se forçados, desde o primeiro momento da igreja, a afirmar que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade e que nasceu de Maria Virgem e assumiu a nossa natureza humana. Por que você acha que João começa assim o seu evangelho? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque haviam pessoas contestando que Jesus Cristo era Deus de Deus,
nascido entre nós com carne humana, pessoa, homem. Mas, por que você acha que o mesmo João, na primeira epístola, vai dizer o seguinte: olha, quem não confessa conosco que Jesus veio na carne, esse não é nascido de Deus. Vocês nunca leram isso lá na primeira carta de João? Quem não confessa que Jesus Cristo nasceu na carne, esse não é filho de Deus. Porque os anticristos, a primeira coisa que fazem é dizer: Jesus não nasceu. Se não nasceu, ele não morreu. E se ele não morreu, nós também não fomos resgatados. Porque só a morte de alguém que nasceu pode matar a nossa morte e dar-nos vida. E aqui entra a lógica desta festa. Evidentemente que ela foi estruturada muito tempo depois dos apóstolos. Ela ganha corpo na igreja já no século III em diante. Na verdade, ela se firma no calendário litúrgico a partir do século VII ou VIII. Mas os cristãos sempre tiveram 3 noções básicas importantes. Primeira, é Natal sempre que nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. O Natal não é só 25 de dezembro. O Natal não é uma vez por ano. Sempre que nós nos reunimos, deve acontecer conosco o que aconteceu com Maria. E nós devemos fazer a mesma profissão de fé de Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Na verdade, citando Agostinho, que citou Cesário de Arles, que citou Hilário de Poitiers, que citou Irineu de Leão, que citou Policarpo de Esmirna, que é um dos pais da igreja que viveu com o apóstolo João, nós nos reunimos todos os domingos para nos engravidarmos do verbo da vida, para que seja formado em nós o homem novo, para que seja plasmado em nossa alma, em nosso caráter, as feições de Cristo. Nós nos reunimos todos os domingos para que seja em nós um vere dies natalis, ou seja, para que verdadeiramente seja um dia de Natal, para que o Cristo nasça, surja em nós. Essa é a primeira grande consequência, por que desta festa? Porque os cristãos precisaram um dia, porque todos os dias, sempre que nos reunimos, nós também ouvimos uma promessa, uma palavra, uma bênção. Também podemos acatá-la ou refratá-la, mas é melhor que nós tenhamos a humildade daquela menina: faça-se em mim segundo a tua palavra. Domingo à noite, eu ainda disse que o verbo que está no grego e que parece na língua portuguesa é um verbo intransitivo: aconteça, ou seja, é de uma total e completa passividade. É a palavra quem faz. Martinho Lutero, 1000 anos, 1500 anos, desde que aconteceu a concepção de Maria, no final da Reforma Protestante, ele tem a mesmíssima concepção: eu não fiz nada, mas a palavra de Deus fez tudo. Segunda consequência importante para nós que estamos reunidos aqui. Porque essa festa é importante? Esta é uma festa importante porque se Cristo não nasceu, Ele também não morreu. Se nós não acreditamos que Ele nasceu em Belém de Judá há 2013 anos atrás, nós não temos coisa alguma a fazer nesta noite. Você não tem por que vir à igreja. O seu batismo é inútil, a sua profissão de fé é vã, a ceia que nós fazemos não significa nada. O fato de receber o nome de cristãos não nos distingue coisa alguma de quem quer que seja. Na verdade, esse é o momento para que nós aprendamos de João mais uma vez: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Na verdade, esse é o momento de profissão de fé, de confissão da nossa fé. Eu escrevi, eu não sei onde, eu tenho a impressão que é um trechinho do subsídio que foi para os grupos familiares, mas eu escrevi num blog de alguém aí, não sei de quem, um teólogo aí, dizendo que até o Papai Noel está com os dias contados. Porque o Papai Noel é uma das últimas lembranças, resquícios de que o Natal ainda tem alguma coisa a ver com religião e com fé. Está bem diluído, bem perdido assim
no comercial da Coca-Cola, ninguém mais lembra que o Nicolau era um bispo que nasceu em Ancira, ele tornou-se um bom velhinho que tem umas renas que voam e distribui presentes. Mas o Natal está tão secularizado, tão vazio, com tantas outras divindades, com tantas outras idolatrias, que até o Papai Noel tem os seus dias contados. O mercado, o dinheiro, a comilança, a bebedice, o fim de semana, a vacância, as férias, qualquer outra coisa enseja o Natal. E para nós cristãos, infelizmente, nós também estamos tão descristianizados, desclesiologizados, desbiblicizados, que para nós também o Natal é quase um evento sociocultural. É quase uma reunião do Lions Club, com um pouco mais de Bíblia e um pouco menos de sociabilidade. E aqui está o nosso perigo, porque Deus permitiu-nos, não determinou, mas permitiu-nos que nós celebrássemos a cada ano esta festa, exatamente para recuperar as raízes e a fonte da nossa vocação à santidade, da nossa pertença a Ele, da nossa filiação divina. Deus nos permite celebrar essa festa como um testemunho para o mundo que tem esquecido-se de Deus, que está se esquecendo de Deus, que já não reconhece mais Jesus Cristo. Eu não sei se vocês sabem, uma revista americana, não lembro o nome dela, uma concorrente da Times nos Estados Unidos, fez uma pesquisa há 10 dias atrás, com 35 mil americanos de todos os lados dos Estados Unidos, perguntando quem era Jesus Cristo, o que era o Natal e quem era Jesus Cristo. 2% dos 30 e tanto mil entrevistados se recordaram de Jesus Cristo logo de cara. Mais de 25% estimulados, provocados para fazer um link entre o Natal e Jesus Cristo, não conseguiram ligar o nome à pessoa, a festa à pessoa. E não pensem vocês que esta é uma realidade muito diferente no Brasil. Papai Noel ainda é um grande esperado, vai passar, os dias dele estão contados, mas ele ainda de alguma maneira é o desejado das nações. Até o peru da Sadia já concorre quase em pé de igualdade com a festa do Natal. Panetone também. Eu não sei se vocês tiveram o prazer de ir a algumas cantatas por aí. As cantatas hoje são assim: tem uma música cristã, uma música do folclore, uma música do cancioneiro brasileiro, uma outra música de Natal, aí uma reinterpretação de um foxtrot, do Pixinguinha de não sei quando, e aí vai indo, né? E o Natal tornou-se assim, olha, um ensejo cultural para que nós elevemos a nossa alma pela cultura, mas não tem nada mais de adoração. Ora, se Jesus Cristo não veio na carne, se Ele não assumiu a nossa humanidade, se a condescendência de Deus não se debruçou sobre nós, se a misericórdia não visitou a nossa miséria, se o rei não se fez escravo, se o Senhor não se fez servo, se o Salvador não assumiu o nosso pecado, podemos parafrasear o apóstolo Paulo quando fala da ressurreição: se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais dignos de dó, de compaixão de todos os homens. Podemos parafraseá-lo: se Jesus Cristo não nasceu na carne, não há esperança para mim e para você. Por isso que é importante celebrarmos nesta noite, celebrarmos esta festa, contemplarmos o mistério da gruta, em espírito corrermos pressurosos como os magos, como os anjos cantar o nosso glória, e como os pastores constatar que assim é: Jesus nasceu para o nosso bem. Para terminar, se esta festa ensejou uma resposta aos hereges, se esta festa nos dá a ocasião para renovar as disposições da nossa fé e perguntarmos a nós mesmos:
Quem é Jesus Cristo para nós? Qual a extensão da sua obra em nossas vidas? Depois de tê-lo recebido e conhecido, o que mudou de fato em mim? Vem um terceiro aspecto muito importante, o aspecto da família da fé e da família humana. Por que isso? Porque desde cedo o Natal é uma festa para a família. Jesus não nasceu num pé de cogumelo. Ele não brotou de um cruzamento de qualquer outra coisa. Ele não nasceu numa instituição diferente. A festa do Natal é uma festa que valoriza a família. O Filho de Deus quis nascer de uma família porque a família ocupa um lugar central no plano de Deus. A família é sagrada. A família é santa. O casamento entre um homem e uma mulher, somente entre um homem e uma mulher, é bênção, é participação no projeto redentor e de felicidade de Deus. A família não é uma instituição falida. A família não é um projeto de vida para, um test drive para a felicidade. A família é a participação mesma na santidade de Deus, e a família, Pai, Filho e Espírito Santo, e quis uma família humana, José e Maria e Jesus, e os filhos de Maria e José, todos os outros fizeram uma família harmoniosa, onde Jesus cresceu, desenvolveu-se, foi educado na fé, aprendeu as primeiras orações, deu os primeiros passos, aprendeu um ofício. Nada obstante fosse santo, as feições da sua psicologia humana e do seu caráter foram forjados numa família concreta, de pessoas com carne e osso, num afeto humano, de corações humanos. Também o Natal é mais ou menos um apelo de Deus assim: salvem as vossas famílias, valorizem a sua família, valorize o seu casamento, valorize os seus filhos. Pais, esforcem-se para ser para os seus filhos um sinal da graça e da bênção de Deus. Filhos, traduzam a bênção que já são por natureza em contentamento e felicidade. Casais, que o marido ame a sua esposa com todas as forças do seu coração, que a mulher deseje o seu marido com as últimas fibras do seu corpo e da sua mente, que a vontade de ambos sejam perfeitamente colocadas diante de Deus. Jesus nasceu de uma família não por acidente, mas por vontade de Deus, para que a família fosse elevada a um status, a uma dignidade que nenhuma outra instituição pode concorrer ou rivalizar-se. Mas também a família da fé. Os pastores entram na alegria de Maria, José e Jesus. Os anjos fazem parte dessa alegria e agradecem a Deus. Os magos virão e colocarão os seus tesouros ali, ajudarão e financiarão os 2 anos de Jesus no Egito, porque o ouro servirá para comprar pão. O incenso era um objeto valiosíssimo para os egípcios, certamente foi feito negócio naquilo. E a mirra como perfume, como naquela época era muito usado, estas coisas financiaram a estada de Jesus 2 anos no Egito, trouxeram Jesus de volta no templo de Arquelau e financiaram o bem-estar da família. Mas tudo isso aconteceu porque os dons foram trocados entre os irmãos na fé. Como disse um pai da igreja, lá na gruta já se perfaz o sinal da igreja. Homens de todos os lados, de todos os povos, por causa de um só Deus, trocam os seus dons, cuidam-se mutuamente, se amam, se protegem, se querem bem e vivem para a adoração. O Natal é uma festa, é uma data para que você recapitule a sua família. Uma vez um escritor escreveu assim: seria muito bom se todas as famílias fossem como a família de Nazaré, se todas as mães parecessem como Maria, guardassem todas as coisas do seu coração, nelas meditasse, fosse obediente e dissesse para todos os outros: façam tudo o que ele vos disser. Oxalá os pais fossem como José,
protetores, carinhosos, discretos, obedientes a Deus, solícitos em servir, com autoridade discreta, que jamais fez Jesus duvidar de que ele era seu pai putativo, ou seja, dado por Deus para guardá-lo. E Jesus, como cumpriu a lei, honrou pai e mãe durante os dias da sua vida. Oxalá os filhos fossem como Jesus, verdadeiramente portadores da bênção. O que nós temos visto dentro e fora da igreja são famílias destruídas, casais se odiando, filhos derramando, fazendo os pais chorarem. Não há Natal assim. Não é possível haver Natal assim. Louvado seja Deus que a cada ano o Senhor coloca tudo em seu lugar, recapitula todas as coisas em Cristo, nos faz professar a fé e ao mesmo tempo desejar ser o que nós não somos hoje, mas que somos chamados desde o dia de nosso batismo: santos, uma família santa, uma igreja santa, uma igreja que deixa-se encarnar por Jesus, uma igreja constantemente grávida da palavra, uma igreja dos crentes todos os dias que ele possa dizer: Senhor, faça-se em mim, aconteça na minha vida, que ecloda na minha história, que apareça nos meus dias a tua vontade. E assim verdadeiramente será Natal. Não será Natal até que a vontade de Deus em Jesus reine soberana na minha e na sua vida. Não seja esta mais uma festa, mais uma celebração, mais um 24 ou 25 de dezembro, mais um dia que amanhã ou depois nem lembraremos o que fizemos aqui. Mas assim como o Natal foi o grande divisor de águas da humanidade, aquele primeiro que aconteceu na Gruta de Belém, que também conosco, cada vez que nos recordamos do mistério da encarnação, seja um divisor de água em nossas vidas. Desejemos mais de Cristo, queiramos mais de Cristo, amemos mais a Cristo, dediquemo-nos mais a Ele e o recebamos sempre mais Ele em nós. Tudo isso para a glória de Deus Pai. Fiquemos em pé. Renovemos a nossa fé em Deus Pai, temos o hino 236, em linda noite.
concede, ó Deus, nós te pedimos, a tua bênção sobre os elementos do pão e do vinho, separados para este culto nesta noite, quando ministramos a ceia do Senhor. O pão e o vinho tipificam para nós o corpo e o sangue de Cristo, corpo e sangue gerados na natureza humana, no seio Virgem de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Este mesmo corpo que foi pregado na cruz para que nós fôssemos libertados da escravidão do pecado, ele que suportou em nosso lugar a ira do Pai, a ira do Senhor, para que fôssemos verdadeiramente filhos do Senhor. Agora, Pai Santo, desça sobre esta Assembleia e sobre nós a unção do Teu Espírito, para que recebamos pela fé todas as graças, todas as bênçãos, todos os dons que o Senhor Jesus conquistou na cruz em nosso favor e em nosso lugar. Porque o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi entregue, Ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Por igual modo, ao fim da ceia, Jesus tomou novamente um cálice. Desta vez, pronunciou a ação de graças e o passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Sentar. Como no preâmbulo do meu sermão eu disse, as coisas na igreja primitiva nunca foram um mar de rosa. Quando você abre a Epístola aos Coríntios, no capítulo 11, você vai ver a preocupação do apóstolo Paulo com a diligência, o zelo e o modo digno como participar da ceia do Senhor. Ele chega a afirmar que muitos, por não distinguirem o corpo e o sangue de Cristo, por isso mesmo ficaram doentes e muitos, inclusive, morreram. E ele diz que nós temos a instância, o foro último, para saber se podemos ou não participar desta mesa. Esta é a hora, este é o momento para voltar o seu coração, a sua alma, vasculhar para ver se nada que você encontre aí de fato impeça de participar desta mesa, nada que o perturbe, nem disciplina eclesiástica, nem pecados não confessados, nem vida dupla, nem qualquer outra coisa, mas na plena comunhão com Deus e com os irmãos, estenda a mão para o pão, tome do cálice, faça comunhão com o corpo glorioso do Cristo nos céus, por meio dos elementos desta mesa.
para a oração. Pai Santo, Deus bendito, de infinita graça e misericórdia, te agradecemos por este momento, podermos prestar culto a Ti, Senhor. Obrigado por esse sacramento que acabamos de ministrar, onde nós fazemos memória do Teu Filho, que através do nascimento, morte e ressurreição, fez parte conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até o presente momento. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém. Você dá um minutinho antes de nós cantarmos? No Natal, o recém-nascido nos visita. O Arthur, vem aqui à frente, por favor, com os pais. Bem, o Arthur nasceu que dia? O Arthur nasceu dia 27 de novembro, portanto, em quase um mês, já está entre nós. Esse Natal veio mais cedo na família. Nós rogamos a Deus as melhores e mais ricas bênçãos sobre o Arthur, sobre os pais, pedindo a Deus que lhes dê uma paternagem bastante responsável, fazendo aquilo que as Escrituras pedem, educando o Arthur desde criança nos caminhos do Senhor. Quando ele for velho, ele não se desvie desse caminho. Ao mesmo tempo, lembrando que vocês não devem aborrecer desnecessariamente, né? A Bíblia diz: pais, não irriteis os vossos filhos. A maneira de não irritar é vivendo coerentemente, com graciosidade, com docilidade, tudo quanto a palavra de Deus exige e ensina. Vamos pedir para o membro mais velho da igreja para que ore pelo Arthur, presbítero Silas. Faz, ó Deus, com que ele possa crescer como Jesus Cristo cresceu, na graça e no conhecimento das coisas do mundo e das coisas celestes também, para que um dia ele possa ter a satisfação, a alegria de ter uma vida gloriosa junto a Ti. Vem estar, ó Deus, com seus pais e com todos aqueles que o amam tanto. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora sim, vamos cantar o hino 243, Noite de Paz.